O que esses pontos aqui do meu corpo têm a ver com a arte da texturização? Qual será a importância e o que será que estes pontos, estas alturas, têm a ver com o nosso assunto de hoje? A arte da texturização, o acabamento, os segredos da texturização. Sejam bem-vindos, todos vocês, ótima noite. Bem-vindos, pessoal, a mais um dos nossos encontros da semana de aquecimento para a jornada Corte Sem Medo. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro e educador, e durante esta semana estamos em uma semana, eu não vou dizer aquecida, mas fervendo de informações para todos vocês. Nesta sexta-feira à noite, o nosso assunto é segredos da texturização. E por que eu marquei o meu corpo desta forma? O que isso tem a ver com textura, Paulo? Tudo a ver. Vamos lá, vamos começar a entender. A todos vocês, ótima noite. Vamos dar início. Bom, lembrando, antes de eu começar aqui o meu assunto, se tu assiste esse vídeo, saiba que nós estamos em uma semana que antecede a jornada Corte Sem Medo, um evento 100% online gratuito e importantíssimo que vocês estejam lá. Por quê? Por quê? Por que será? Bom, sabe, um dos nossos cabelos que nós começamos esta semana e nós não terminamos, o Chanel. Certo? Sabe como dá aquele acabamento perfeito? Aquele cabelo leve, que flui e se encaixa. Que a tua cliente balança o cabelo para um lado e ele vai para o lugar. Balança para o outro. Seca, balança. E ele está sempre bem colocado. Não perde o nosso encontro. Tem um recado importante. Como entregar um Chanel perfeito, leve, sem marcações, sem degrau, sem quadriculado, fluido, tanto na nuca quanto nas laterais. Deixa eu deixar ela aqui um pouquinho. Bom, muito bem. Nesse nosso encontro, e eu falava da nossa jornada, se tu ainda não está na jornada, te inscreve gratuitamente no link da bio, depois desse vídeo, vai lá, clica com calma, faça a tua inscrição, é rápida, entra nos grupos da jornada, porque tu vais receber aulas exclusivas e vai entender o porquê da importância, certo? Tá chegando aqui nesse vídeo pela primeira vez? Os vídeos da nossa semana de aquecimento estão todos aqui no meu feed no Instagram, disponíveis por pouco tempo, só no período da jornada, até dia 14 de maio, domingo à meia-noite, que encerra a jornada, que vai encerrar com um corte de cabelo aqui ao vivo, passo a passo para vocês, que é o Dia das Mães. Todas as aulas ficam disponíveis, depois elas saem do ar. Então, maratonem esse final de semana, absorvam o máximo de conteúdo para que vocês possam perceber a forma como a gente gosta de comunicar técnicas de corte de cabelo. Espero estar valendo a pena para muitos de vocês esta semana já de aquecimento, como falei que está fervendo de informações. Pessoal, vocês notaram que eu comecei com pontos aqui. Vou explicar por quê. O nosso assunto é texturização. E o que é a texturização? O acabamento, certo? O acabamento, o refino, o cuidado final com o cabelo, a forma de fazer ele se assentar, personalizar. Uma das características do meu trabalho e que estimulo todas as pessoas que fazem os treinamentos comigo, primeiro é entender o que estão fazendo, aperfeiçoar todos os movimentos, limpar e organizar as figuras geométricas, as técnicas de corte, entender os movimentos de corte, as tomadas de decisão, construir com sabedoria. E depois de construir, personalizar, entregando sempre aquilo que o cabelo pede. E a cliente, dentro do seu estilo, a textura, o acabamento, vai ser necessário conforme cada cabelo vai pedir. Por isso que eu tenho que ter muita informação, repertório de acabamento, para isso poder acontecer, certo? A primeira questão é eu falar para vocês, primeiro eu vou falar aqui do meu corpo, vamos lá. Depois eu tenho algumas explicações sobre cabelos mais curtos, cabelos longos, dicas aqui para passar para vocês, tá? Vamos lá, deixa eu preparar aqui minha manequim.
porque eu vou explicar o porquê que tem esses pontos aqui, tá? Vamos lá. Só me organizar aqui. Muito bem. Minha modelo. Deixa eu só deixar a franja dela mais ajeitadinha, porque ela vai estar olhando para vocês, né? Maravilha, hein? Que corte lindíssimo. Muito bem. Aqui. Bom, nesse momento, apesar do corte da manequim ser lindíssimo, o que vou usar como referência usando o meu corpo, tá? É apenas o crânio dela e os exemplos que eu quero dar para vocês. Então prestem bem atenção no que eu quero falar, tá? Antes de eu falar de técnica, antes de eu falar de técnica de corte, eu preciso falar para vocês em interpretação do que chega para nós quando a cliente vem até nós no seu cabelo natural. Tá? Vocês vão entender, eu tenho um exercício aqui no quadro para alertar para vocês, passar essas dicas também. Esses pontos aqui, vocês vão entender o que eles significam. Tá? O que eu quis mostrar com eles é o seguinte, vamos imaginar nós, certo? Tendo uma cliente que tem essa posição de corte, mas pode ser qualquer posição de corte, não tem problema, não é aula agora de estrutura, ok? É outra aula agora, outro encontro. Muito bem. Essas linhas aqui estão representando o quê? Uma posição de corte ou um determinado comprimento, que poderia ser, e eu quero alertar vocês que esse assunto vale muito para cabelos médios longos. Preste bem atenção. Este exemplo aqui serve muito para cabelos médios longos. Tá? Aqui está representada a estrutura de um corte, podendo ela ser nesse comprimento, nesse comprimento, nesse comprimento, nesse comprimento. Ok? Maravilha. Vamos supor, aqui eu tenho no seu caimento uma técnica de camadas. Maravilha. Mas o que esses pontos estão demarcando, e eu quero alertar vocês sobre isso, é sobre as quedas de cabelo que as nossas clientes têm. E o que eu estou representando aqui são os ciclos de crescimento. Presta bem atenção, tá? São os ciclos de crescimento, ou seja, imagine que uma mulher teve uma grande queda, talvez muitas pelo Covid, talvez por outros fatores, alimentação, estresse, medicamentos, cirurgias, algumas outras questões diversas, hormonal, enfim, ou período do ano, ok. Não é essa a questão de acharmos o culpado, e sim de entendermos como a cliente chega. Esse primeiro nível aqui está representado, esqueçam esses agora, vamos olhar aqui. Como se a cliente tivesse tido uma grande queda alguns meses atrás e depois o cabelo em grande quantidade começa a retornar. Notem que eu tenho uma forma, certo? Uma forma dentro de outra. Eu tenho uma forma dentro de outra. E aqui o cabelo começa a crescer dessa forma. Veja, ele está aqui, mas eu tenho um cabelo longo, mas ele começa a fazer um círculo e ele vem crescendo, ele vem crescendo, ele vem crescendo, ele vem crescendo e se distanciando. Tá? Ele vem se distanciando da raiz. Deixa eu buscar um exemplo visual dessa forma, que eu acho que vai ficar bem bacana para vocês. Só me liberar de alguns pontinhos aqui, depois qualquer coisa eu volto com eles. Notem. Imaginamos que aqui seja a estrutura do corte. E esses pontos aqui no meu peito sejam a estrutura do cabelo novo que está crescendo. Em 3 ou 4 meses ele tem essa distância. Em 6 meses essa distância da cabeça. Em 7, 8, 9 meses, 10 meses, 1 ano e meio, veja, eu tenho uma forma, observem os pontos, crescendo dentro de outra forma, notaram? Independente se eu mantenha sempre o mesmo comprimento. Esses pontos representam o quê? Um crescimento de uma figura, geralmente circular. Tá? E por que é importante a gente entender que ela é circular? Porque quando há queda de cabelo, geralmente, durante 2, 3 meses, o cabelo cresce continuamente. Continuamente. Só que o que acontece ao redor? Veja, eu tenho uma figura aqui em cima cortada plana, vamos supor, só que eu tenho um cabelo que vai crescendo. Ó. 2 meses, 3 meses, 5, 6, 7, 8, e ele vai crescendo em círculo, que foi como ele caiu. Em grande massa, mesmo período, e depois ele retorna. Aonde eu quero chegar com isso?
Nós precisamos, primeiro, mostrar para as clientes como está o cabelo delas, certo? Porque como é que eu faço isso? Pegue o cabelo da cliente, jogue o secador e descubra exatamente aonde está a maior queda, entenderam? Jogue o secador, às vezes tu vai achar um ciclo de queda, jogando o secador aqui em cima, outro ciclo de queda. E a grande queda dela, tu vai demarcar bem com o secador e ela vai entender o que é o frizz do cabelo dela, que é isso aqui, ó, cabelinhos curtos crescendo. Por que ela acorda com a cabeça amassada, certo? Por que a tua progressiva, o alisamento, dura pouco? Por quê? Porque os fios estão curtos em relação ao crânio. Crescer um pouquinho da raiz, essa ponta já entorta. Sua progressiva, seu alisamento não está pegando mais, está durando pouco. Vamos entender por quê. Mas ele está ficando alto, ele está ficando com frizz. Você precisa vender um shampoo anti-frizz. Vamos entender isso primeiro. Isso primeiro, crescendo por dentro de uma figura. E por que esse assunto está aqui na hora da texturização? Porque ultimamente, nos últimos anos, as mulheres têm tido, homens também, mas as mulheres, muitas quedas, certo? E o que eu quero dizer? Que nós temos que cuidar, porque quando tem muita queda, e vocês vão entender o porquê do assunto agora. Conforme o cabelo vai crescendo, ó, vai crescendo, ele vai ganhando um certo peso. E aí ele começa a se assentar no crânio. Quanto maior for a queda da mulher, menor talvez será não, com certeza, a intensidade que eu preciso texturizá-lo. Por quê? Porque ele já está todo texturizado pela própria natureza, que internamente, espero estar fazendo sentido o que estou mostrando, internamente, os fios crescendo em círculo, vão dando comportamentos diferentes, principalmente as franjas. Quando um cabelo volta e ele está nessa altura, ele entorta, ele se amassa, ele não consegue se assentar. Quando o cabelo começa a crescer e ele chega na metade do 50% do fio, veja, 50% da linha de corte, o cabelo começa a se comportar de uma melhor maneira. E quando ele chega perto do terço final, olha aqui, perto do terço final, pronto, ele está equilibrado. Tá? Por que eu falei isso para vocês? Por quê? Quando a gente fala em acabamento, eu falo nos terços e eu não gosto de criar problemas onde não existem. Eu gosto de trabalhar com soluções, certo? Baseado no que a cliente me traz. Hoje, por exemplo, eu atendi uma mulher pela primeira vez, uma cliente, de cabelos cacheados, muita queda, cabelo longo, muita queda. Mostrei para ela onde estava o círculo, certo? Da grande queda que ela teve um ano atrás. Ela tinha pavor de camadas, saiu daqui com camadas, se amando, maravilhosa. Cachos lindos. E aonde eu fiz a textura? Aonde precisava. Eu vou falar sobre isso essa noite ainda. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Tá? Deixa eu baixar aqui, ou erguer. Não, baixar. Só um instantinho. Aqui. Você vem mais para cá. Aqui. Bom, quando eu falo nessas questões de terço, tá? Vocês vão entender também o porquê, analisem junto com as clientes essas questões, sabe? Tu tá com muita queda, por isso que a tua ponta tá afinada, por isso que tá ficando alto. Cuidem para não provocar muito. Textura é bom senso. Às vezes as pessoas acham que eu faço textura em todos os cabelos. Eu faço aonde precisa, certo? Só que, como eu falo, tu tens que ter repertório. Repertório de quê? Capacidade de acabamento, percepção para tomada de decisão e entendimento. Bom, vou falar algo aqui que é valiosíssimo quando a gente fala de texturização em cabelos médios longos, principalmente, que é a técnica de canais. Canais, onde eu mexo apenas o polegar, abrindo e fechando, tirando fios ou pedaços maiores conforme o meu desejo. O que eu quero falar para vocês é que quando eu pego um cabelo médio longo, por isso que eu falei daqueles terços, porque tem tudo a ver, tá? Presta bem atenção. Quando eu vou atuar, vamos separar assim, com calma, aqui.
Pronto, fica visível. Aqui, com calma. Pronto, fica visível. Bom, imagine que eu tenho um campo 1, campo 2, campo 3, tá? Aqui, visivelmente raiz, aqui, visivelmente o meio, aqui, visivelmente as pontas, certo? Em um cabelo longo, quando eu vou trabalhar com slice, canais, enfim, que eu vou mostrar várias técnicas, ou se não todas, algumas valiosíssimas para vocês, tá? Eu tenho que cuidar onde eu entro com a tesoura para que eu tenha um objetivo. Geralmente, quando eu trabalho aqui no terço final, o final do cabelo, eu estou dando encaixe, fluidez, tem todo um encaixe dentro da proposta do corte. Estou dando polimento à estrutura. Quando eu entro um pouquinho mais para o meio da mecha, eu já tenho que ter a certeza. Por que eu estou fazendo isso? Porque geralmente ela pode se entortar um pouco, o que pode ser bom se eu quero mais esse acabamento, mais ativação da textura, tá? Mas ruim se eu não sei o que estou fazendo. E geralmente acontece quando a gente segura, ao invés da ponta, bota o dedo aqui assim, para fazer o acabamento. Onde é que eu vou entrar com a tesoura? Aqui no meio da mecha. Eu acho que está no final, olha aqui o final. Então eu tenho que ter um cuidado em cabelos longos para chegar com os dedos no final da porção, para poder trabalhar exatamente aonde eu quero, dando encaixe e aonde precisa. Na raiz, às vezes, tem cabeleireiros que podem trabalhar na raiz, certo ou errado, eu não vou discutir isso. Mas eu tenho que entender que quando eu entro na raiz, eu quero muito hoje dia. Eu tenho que ter muito entendimento do que eu estou fazendo para que realmente, tá, faça sentido. Outra coisa importantíssima, deixa eu tirar aqui, tá? Vocês estão vendo aqui que o nosso cabelo ele está cortado do curto ao longo agora, tá? Veja, eu tenho um fio mais curto aqui e ele vai se alongando. Um clássico cabelo longo em camadas, do curto ao longo. O que eu preciso entender é que eu preciso respeitar a direção quando eu estou fazendo acabamento, tá? Ou seja, quando eu aplicar a primeira tesourada, ela tem que entrar aqui, mais alta, certo? Mais próxima a esta ponta. Eu escorrego os meus dedos, a segunda tesourada entra aqui. Eu escorrego os meus dedos. Acomodamos aqui, muito bem. A terceira tesourada entra aqui. Eu escorrego os meus dedos. A quarta, talvez e última tesourada, eu entro aqui. Eu escorrego os meus dedos. Observem. Notam? Fica nítido para vocês. Olha lá. Entenderam? Isso é muito importante. O contorno é inclinado, a minha textura também tem que ser inclinada a princípio para que eu respeite o corte. O que acontece? Toda vez que a mão que segura o cabelo, em cabelos longos, isso é um dos segredos, principalmente quando eles são médios longos, onde eu tenho do curto ao longo em um crescimento muito abrupto, bem inclinado, a mão que segura o cabelo, por exemplo aqui, ó, vamos lá. Vamos supor que eu vou entrar aqui. Entrei, apliquei a técnica. Plá, 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 plá. A mão tem que escorregar. Agora ela entra aqui. A mão tem que escorregar. Agora ela entra aqui. A mão tem que escorregar. Agora ela entra aqui. Dessa forma eu faço um acabamento perfeito. As pessoas às vezes me questionam, Paulo, tu vai fazer isso aí, vai ficar todo arrepiado. Vocês acham que eu iria compartilhar algo que não desse certo nas minhas clientes com vocês? Jamais. Tu pode não acreditar, e isso eu respeito. Mas dentro do mesmo posicionamento da tesoura, certo? Vamos imaginar aqui. Eu posso tirar fiozinhos tão delicados e imperceptíveis, certo? Como eu posso trabalhar com golpes de tesoura mais abruptos, abrindo o cabelo. E quem vai dizer que isso é certo ou errado? É o cabelo e a cliente. Eu preciso dominar estas posições e entender que para fazer textura eu não preciso atorar o polegar lá para dentro desta forma, porque isso move as duas lâminas e isso me faz perder sutileza no acabamento e no movimento. É como se eu fizesse um traço no olho de alguém que maquia segurando o lápis assim. Eu perco a capacidade da leveza
para fazer o traço do jeito correto. Então a forma como eu vou trabalhar com a tesoura vai me dar a liberdade. Ela vai para um lado, ela vai para o outro, mas quando o polegar entra um monte, eu me torto e é difícil de fazer os acabamentos, tá? Vocês viram que se o cabelo, vamos pintar ele aqui um pouquinho, se o cabelo, vamos virar a luz para cá, vamos dar mais luz, aí, pronto. Se ele é inclinado da frente para trás, o primeiro ponto eu entro aqui, escorrego, o segundo aqui. O terceiro aqui. O quarto aqui. Pronto. Inclinado, certo? Mas, se eu tenho, por exemplo, um long bob, um cabelo que foi cortado lá nas costas, e ele cresce inclinado agora para frente, ou um Chanel, dê uma olhada. Foi cortado lá. Muito bem. Agora ele está inclinado para frente. Vamos fazê-lo mais curto. Muito bem. Maravilha. Veja. Mais curto. Inclinado para frente. Olha só que legal. Agora ele inclinou para frente. Então, qual que é a regra agora? Bom, eu preciso respeitar a posição e a inclinação do corte. Então, a minha primeira tesourada agora é aqui. A segunda tesourada em canais, que é uma das técnicas que eu mais sou apaixonado, né? Sou apaixonado por várias técnicas, mas canais e deep cutting são as minhas preferidas. Agora eu preciso fazer o quê? Quando eu vou texturizar, eu preciso respeitar inicialmente. Estou falando inicialmente. Não estou falando que isso é uma regra engessada, porque eu modifico conforme o cabelo pede, eu crio, mas inicialmente eu preciso entender que o cabelo está inclinado para frente. Então, quando eu pego ele nas minhas mãos, a primeira tesourada vem aqui, ela abre e fecha e escorrega. A próxima é aqui, ela abre e fecha, vamos remover. Abre e fecha e escorrega. A próxima é mais para baixo, abre e fecha e escorrega. A próxima é mais para baixo, abre e fecha e escorrega. O que eu estou fazendo? Estou dando leveza, encaixe, fluidez, mas respeitando a direção. Quando eu seguro aqui, tá? Sem escorregar a mão e faço isso, isso, isso e isso, o que eu estou fazendo, na verdade, é um movimento que dá a primeira tesourada aqui, que seria correta, mas ao invés de inclinar-se, a segunda é aqui. A terceira é aqui. E a quarta é aqui. Veja que nesta parte eu trabalhei no terço final. Vai ficar suave, encaixado, fluido. Só que nesta parte eu já estou fazendo aonde? Praticamente indo para o meio da mecha. Então eu entorto a ponta. Eu posso fazer isso, Paulo? Posso, mas depois. Primeiro faço o básico. E o básico bem feito sempre será sucesso. O ideal... isto. O que foi feito? Isto. O que vai acontecer com esse corte que está inclinado? Aqui ele tem um acabamento, aqui ele se entorta, tu escova, ele se vira, tomem esse cuidado. E por que que isso tem a ver com o ciclo de queda? Lembram que eu comecei a nossa conversa assim? Porque tudo que cresce do cabelo que vai atrapalhar os acabamentos finais. Tá? Então, deixem a natureza aquilo que é papel dela. Não peguem a tesoura e comecem a rasgar de qualquer jeito, de qualquer lado, rasgando e vai vindo e batendo e incorporando alguma coisa e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. Quando tu vê, nossa, ficou lindo! Faz de novo para mim. Eu não sei, porque eu não sei, eu fui fazendo. Então, eu gosto de construir as coisas com calma, tá? Com muita calma. Principalmente com responsabilidade, como sempre falo, em relação à educação. Tá? A educação para profissionais cabeleireiros ela deve ser compartilhada com uma certa ordem, para que as pessoas tenham compreensão dos movimentos de textura, dos entendimentos de figura. Eu não vou conseguir mostrar todos, claro, essa noite, mas alguns deles sim, e conversar com vocês da importância da gente entender posicionamento de tesouro, o que a gente está fazendo e a tomada de decisão. Mas quando tu tens, veja, agora vou te perguntar, já se deparou com isso aqui?
um degrauzinho, uma marca aqui. Laterais bolsudas, veja, quadradas, bem cortado, mas mal acabado. E aí começa, bate, 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 bate. Muitas vezes desconstruindo a estrutura. Vou explicar o que é isso. O que eu quero compartilhar com vocês dentro do meu trabalho como educador é como construir, tá? Como construir uma estrutura como essa, por exemplo, uma graduação, certo? Uma graduação triangular, clássico Chanel, certo? E tu conseguir dar acabamento, encaixe, sem mudar a forma, entendendo exatamente o que tu fez em estrutura e aplicar a textura para que o cabelo fique leve quando ela balança e que ele flua e que fique lindo, liso, e que fique lindo, cacheado, e que fique lindo da forma como ela quiser. Muitas pessoas, às vezes, cortam alguns cabelos, tá? Retos ou com um acabamento, assim. Ele está desse jeito, assim, com essas marcas aqui que vocês estão vendo, ó, degrauzinho aqui, certo? Aqui. Mas com um babyliss, com aquela curva bonita, sabe, com um acabamento, com aquela pontinha virada para fora, vai do lado da cliente, faz aquela foto maravilhosa. E ela lava e em casa aparece isso aqui, tá? Se a mulher tem um cabelo liso, eu prezo muito pelo acabamento com um secado mais orgânico e natural, sem forçar demais com a escova, mas eu quero buscar a leveza. Eu quero que ela tenha um cabelo muito suave. Se no dia depois ela quer fazer curva, depois disso eu faço a curva. Agora eu tenho certeza que ele está perfeito, que ele está leve. Agora eu tenho certeza, veja, nós mantivemos a estrutura, olha que estrutura linda. Só que ela tem todo um encaixe, um acabamento. Nós não mudamos a estrutura do corte, veja, está fluido, está certinho, todo ele. Só que quando ele se assenta, ele está perfeitamente leve e encaixado. Mesmo numa cabeça complexa como essa, de boneca, que é muito difícil de ser construída. Eu quero que vocês cuidem, tá? Cuidem quando vocês têm uma proposta, por exemplo, como um Chanel, tá? Um Chanel, vamos imaginar ele com uma graduação um pouco mais baixa, certo? Aqui assim. E tu tem essa proposta aqui, ou seja, tu tem uma figura, tu quer que ela só se assente, tu não quer mudar a técnica. E aí quando a gente começa a bater tesoura, rasgando, muitas vezes a gente leva para cá e desponta. Em vez de manter essa figura, vai lá e desponta. Quando volta, notem, a gente perdeu, inclusive, ó, a figura do corte. Eu não vou julgar se ficou melhor ou pior. Eu vou analisar o seguinte, tu optou por uma figura e tu texturizou tanto, que mudou a própria estrutura. E aí passa spray, deixa tudo alto, assim, bagunçado, ninguém enxerga nada. Quando o cabelo se assenta, quando o cabelo se acomoda no dia a dia da mulher, na vida real, das mulheres reais, que nem toda mulher consegue acordar e fazer babyliss, não é assim para todas as mulheres, né? Muitas secam o cabelo sozinhas, têm dificuldade de segurar o secador, tem que ensinar como modela, são minhas clientes, o cabelo das clientes é meu, eu só empresto para elas levar para casa. E guarda essa frase, use isso com as clientes, e tudo que é seu, tu cuida. Então, dedique tempo, orientação para que ela também consiga se arrumar. Cuidem muito com isso, tá? Respeitem a estrutura para não modificá-la em demasia, porque às vezes a gente bate tanta tesoura de um lado, e aí o que acontece? Do outro desentorta, e quando a cliente volta, tu não acha mais a sua estrutura de corte para poder repeti-lo, tá? E aí tu vai me perguntar, e já esclareço isso para vocês, Paulo, e tu faz a textura, o acabamento todas as vezes que a cliente vem? Hoje eu cortei um pixie cut muito parecido com esse aqui, tá? Da minha simpaticíssima cliente Andressa, tá? Muito parecido com esse aqui, tá? Mais ou menos dessa seta. Ela fazia pouco tempo que ela veio cortar, então eu cortei ele
praticamente de bico de tesoura, sequei e cortei ele com certo nível de suavidade. Por quê? Porque fazia pouco tempo que ela vinha vindo cortar o cabelo comigo. Então eu não vou cavocar o cabelo toda vez. Se eu deixei ele com um bom acabamento, ela vem logo cortar, ele ainda tem as texturas internas dos canais, uma profundidade do deep cutting que eu vou mostrar agora para vocês. Mas eu tenho que ter o bom senso. E cortar cabelo dessa forma, como eu oriento todas as minhas alunas, todos os meus alunos, eu faço aqui nas minhas clientes, a gente tem um risco. Que outra pessoa fazendo o corte e tirando as pontinhas, ela ainda acha que ficou bom. Sabe por quê? Porque a textura feita dentro da figura interna, onde eu tenho um final e eu tenho o avanço da tesoura em texturas internas para dar o encaixe, se a pessoa vai lá e tira só as pontinhas, ainda tem a textura lá dentro. Mas, quando aquele cabelo cresce, e ela vai lá e dá aquela tesourada e ela não sabe texturizar, o cabelo vira o beisola, o cabelo vira um abajur, o cabelo fica quadrado, aqui a franja em bola que vira parece o osso todo alto aqui assim, sem cabelo. Aí ela volta, aí ela entende, tá? Já que eu tô aqui com o meu cabelo, quero falar um pouquinho também, vou mostrar depois o deep cutting para vocês, fiquem tranquilos, tá? Que é a minha técnica preferida. Mas já que eu estou com o cabelo curto aqui, eu quero falar para vocês sobre texturização em cabelo curto e o que tem a ver com essas imagens aqui. Claro que eu vou passar uma canetinha um pouco mais forte para que fique mais visível para vocês o que eu quero falar, tá? Cabelo curto, pixie cut ou cabelo masculino, cabelo na cabeça. Meu cabelo é um pixie cut, é um cabelo curto, certo? Maravilha. Pronto. Ele tem naturalmente partes menos densas, tá? Partes menos densas, ou seja, essas partes aqui, ó, tá? Vocês estão vendo aqui, a cabeça é vista de cima, certo? E naturalmente mesmo, não estou falando que tem que ser calvo, estou falando em densidade, tá? E quanto mais curto o cabelo, mais a gente observa o poder da densidade. Essas linhas de entrada, que não precisa faltar cabelo, certo? Faltar cabelo não precisa, estou falando de densidade menor. E as quedas levam as linhas de crescimento lá para trás. E essa parte da coroa geralmente tem menos densidade. Assim como, visto de lado, esta parte que é as linhas de entrada, a área da coroa e toda a linha de contorno. Mais ou menos assim, certo? Nós temos aqui um pouco de menos de cabelo, claro que não vai até lá em cima, seria como se fosse uma linha parecida com essa aqui. Tá? Uma linha de entrada, essas. As linhas do contorno e perímetro, essas têm menos densidade. Aqui tem muita densidade. Notem, certo? E a área da coroa tem menos. Quando nós trabalhamos com pixie cut, com cabelo curto, nós precisamos muito fazer o jogo do equilíbrio entre as densidades, tá? Isso, Paulo, mas eu não corto cabelos de homens. Eu corto muito cabelo de mulher curto e estou falando por experiência que uso essas questões, independente, né, de ser homem ou mulher. Como eu falo, é cabelo, é na cabeça. A função do cabelo é ser cortado. Se vem uma mulher cortar o cabelo curto como o meu, eu tenho que cortar. Se vem um homem, da mesma forma. Então nós temos que entender exatamente de figura e a encaixe de acabamento. Por exemplo, o meu cabelo, tá? Em outrora, eu tinha mais cabelo aqui, ó. Olha lá. Tá? Então, a minha linha de entrada, ela está maior. Mas quando vocês me observam aqui assim, ó, graças ao talentoso meu irmão, Gilberto Bassani, que se está assistindo, um grande abraço a ele, o Beto, meu irmão mais velho, que é cabeleireiro e excelente cabeleireiro, faz um trabalho no meu cabelo que vocês não percebem essa falta que tem, tanto aqui quanto aqui, e o excesso de cabelo que tem aqui. Por quê? Porque ele faz um trabalho de textura onde ele equilibra as faixas de maior densidade, principalmente usando esta ferramenta que para mim, em cabelos curtos, homem ou mulher, cabelo curto na cabeça é fundamental, certo? Onde eu preciso automaticamente, vejam, menos densidade, mais densidade, menos mais, entenderam? Eu preciso trabalhar, deixa eu ver se consigo, vou tirar o óculos que ele fica mais fácil. Eu preciso trabalhar, veja, é visível, claro que o cabelo está cortado certinho, mas veja, eu preciso trabalhar aonde tem mais densidades aqui, de ponta de tesoura, abrindo, lembra do?
Eu faço uma nova divisão, eu acomodo o cabelo e eu vou escutando, e eu vou harmonizando, eu vou suavizando. Tem menos? Não faz. Tem mais? Faz. Faz aonde tem. Remove um pouco de fios, já está texturizado, se fizer demais vai falhar, tá? Vai ajustando aonde tem mais. Não mexe onde tem menos, faça onde tem mais. E isso vai gerar um encaixe na hora do cabelo seco, que preenche exatamente o canto, tira aqueles volumes excessivos de onde o homem tem mais cabelo. Falo homem por a questão da calvície ou da redução da densidade, mas muitas mulheres, clientes minhas, têm menos cabelo na parte frontal e muitas senhoras, clientes minhas de cabelo branco muito denso aqui nessa parte. A mesma coisa que vocês viram na live desta semana, gente, diagonal, fiozinho por fiozinho, diagonal, fiozinho por fiozinho, ou trabalhando a tesoura corrida, primeiramente, claro, nas partes mais densas. Para que isso? Para trabalhar uma redução de textura e uma amizade. Olá, eu sou a parte mais densa, eu preciso fazer amizade com a parte menos densa. Subo até a parte mais densa para equilibrar com a parte menos densa. É um jogo de equilíbrio, de harmonia, que no final dá certo. E isso é cabelo, é na cabeça. Não tem sexo, é cabelo, certo? Ou ainda bem que saiu, senão ia sair hoje sexta-feira à noite com a minha testa pintada, minha esposa ia falar que vai onde com essa testa pintada? Então notaram que o cabelo curto, por exemplo, nós precisamos. Tem muito cabelo que chega na minha mão bem cortado. Nossa, eu vou buscar aqui assim, ele tá na régua, tá com quadradinho, tá circular, tá... Meu Deus, eu busco, parece que foi um laser que cortou. Só que parece um cotonete, e ele não se acomoda, a cliente não se assenta, parece uns cobertor de orelha, assim, ele fica denso. O que falta? Falta aquilo que eu quero entregar para vocês, tá? Falta aquilo que eu quero entregar para vocês, que é o refino, o encaixe. Pensem comigo agora, vocês que estão me assistindo, conseguem imaginar um quebra-cabeças, tá? Imagine, vem a caixa e o quebra-cabeças, certo? Tem uma imagem lá. Tu começa a juntar as bordas. Nossa, juntei todas as bordas. Fiz a moldura, achei tudo que é borda reta, moldei. Comecei a distribuir por cores na minha mesa, porque aqui tem uma árvore, então joguei o verde para cá. Lá em cima tem o céu azul, joguei as pecinhas para cá. Aqui embaixo tem um campo e um cavalo correndo, juntei o marrom do cavalo aqui, o campo do verde escuro aqui embaixo. Eu olho, eu enxergo, como se fosse um míope enxergando. Mas há uma sensação de distribuição de uma figura retangular do quebra-cabeças, há uma distribuição do azul do céu, do verde da árvore, do cavalo correndo e do capim mais escuro. Há uma sensação que está certo, mas não está certo. Está quase certo. É isso que faz a textura em um corte. Faz as pecinhas se encaixarem todas, e tu olhar e falar assim, que bela imagem. Tá lindo, o cabelo fluiu, que foi o que nós trabalhamos, tá? Essa semana com o cabelo curto, para que ele flua, ele encaixe, sabe? Ele tenha fluidez, ele ultrapasse as dificuldades, as densidades, os rodamuinhos que se concentram, a falta, o excesso, os bolsões laterais, a franja que tem que ser leve, certo? Um cabelo, por exemplo, Chanel, que eu preciso que ele tenha uma nuca leve, eu preciso que ela seque e o cabelo se encaixe perfeitamente, flua, mas mantenha a sua estrutura, que ela seque e pegue um vento e o cabelo se acomode, que alguém a chame, oi? Hã? E o cabelo continue bonito quando ela vira o rosto na rua, cada vez mais bonito, quanto mais bate, melhor, que ela ouse deixar ele amassado e aquele cabelo fique perfeito e o dia que ela fizer uma escova não tem uma marca. E se ela usa cacheado, trabalhar muito isso aqui, ó, tá? Cabelos cacheados tem muito disso aqui. Tem que entender dessas variações na parte do contorno para não afinar demais, mais do que já é. Nesse campo intermediário aqui que tem muita densidade, que às vezes ficam uns triângulos estranhos. Na parte da coroa que às vezes fica achatado. Nas partes frontais, que ficam aquelas orelhas,
que eu chamo de orelhas de Cocker Spaniel, caindo sobre o rosto, pesadas, quadradas, bolsudas, e vocês viram eu fazendo ontem uma técnica de franja incrível no Pixie Cut, e aquilo se faz em todas as franjas, independente do seu tamanho, tá? Então vejam como nós temos informações interessantes e muita coisa para passar para vocês, tá? Muita coisa. Eu só vou passar aqui, antes de mostrar um exercício para vocês, eu volto a falar que as aulas da jornada têm alguns conteúdos que são fundamentais e eu quero que vocês pratiquem o movimento já esta semana, tá? Beleza, muito bem. Todos vocês, tá? Em casa, quem já faz, parabéns, seja exemplo, né? Pode até falar, ó, maravilha, Paulo, essa parte já faço, mas muito bem. O que eu preciso, tá? Que vocês tenham sempre o calço do dedinho, tá? É muito importante que as tesouras tenham esse calço. Não joguem fora, muitas pessoas jogam fora. O dedinho e a posição da mão é muito importante, tá? Na hora do deep cutting. Eu posso trabalhar com a tesoura desta forma, trazendo ela aqui pro gordinho do dedo, a bolsinha do dedo, ou na hora do acabamento, eu posso deixá-la como um anel desta forma, certo? Quando eu só estou fazendo deep cutting, muitas vezes eu posso deixá-la como um anel, porque ela já está automaticamente no gordinho do dedo. Treine a sua mão para abrir e fechar o polegar dessa forma, deixando os dedos retos e, se precisar, segure a sua mão com a outra mão. Porque o meu objetivo é que tu mexa apenas uma lâmina, tá vendo? Esse é o grande segredo. Se tu deixar lá na ponta a tesoura, tu vais abrir as duas lâminas e vai picotar. Então, para vocês estarem preparados para assistir uma aula exclusiva só para quem está inscrito na jornada de acabamento, coisa que só as minhas alunas têm acesso no curso completo online, e eu vou disponibilizar para vocês o acabamento do Chanel dentro da jornada Corte Sem Medo, vocês precisam não só ver e achar que entenderam, vocês têm que estar preparados para executar. Então, o que a gente trabalha, certo? Vocês viram que os canais, eu trabalho todo ele aqui para baixo, respeitando as figuras, da frente para trás, da frente para trás, de trás para frente, horizontal, sempre respeitando isso e geralmente no terço final, certo? Lembrando que quando eu chego no meio da mecha, ela começa a ter movimento, quando eu chego perto da raiz, eu perco o controle. Mas se a mulher vai usar um shag muito ousado, eu faço encostando na pele, não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos aqui para o você, eu vou trocar. Muito obrigado a todos vocês que estão numa sexta-feira à noite acompanhando a nossa semana de aquecimento, tá? É por isso que teremos resultados diferenciados na vida de vocês, tá? Tenho certeza que tem alunas do nosso curso completo. Nós vamos para a turma 8 agora, né? 8ª turma do curso completo online. Curso completo online, 8ª turma. E só de turmas presenciais, já perdi a conta na minha vida. Indo para 20 anos como educador, nós auxiliamos muitas pessoas neste caminho para encontrar tranquilidade, leveza nos movimentos e principalmente deixar o medo de lado, de cortar cabelo, cortar com tranquilidade, serenidade. Vamos lá. Primeira questão que eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Vamos supor que eu corte o cabelo aqui em cima, voltando, certo? Quem me acompanha sabe que cada pouco eu troco de tesoura. Eu pego uma tesoura, volto com outra tesoura. Tá? Eu tenho as tesouras preferidas para fazer cada movimento, cada tipo de textura. Deep cutting, eu gosto de tesouras que são, eu chamo, algumas alunas minhas dão risada porque eu falo, ela tem que ser doce, ela é suave. E geralmente as lâminas que têm esse formato de peixinho, tá vendo que parece um peixinho aqui assim? Nesta forma, falando uma linguagem bem fácil de ser visualizada, ok? Ó? Elas são um pouco curvas, desta forma. Elas são mais doces, mais suaves, perfeitas para slice, canais e deep cutting. Tá? Algumas tesouras que têm a lâmina mais reta, mais retilínea, são o que eu chamo de acrílicas. Elas são mais secas, elas não fazem o que precisa ser feito no acabamento. Então, temos que testar e encontrar o melhor movimento. Tá? Aqui tem uma estrutura. Lembrem o seguinte, ó, se eu cortei o cabelo lá em cima, ou eu vou despontar lá em cima, ou eu vou fazer aqui, no caso, ó, o deep cutting. Eu estou fazendo deep cutting aonde eu fui cortar. Eu não venho aqui para o lado para fazer deep cutting, eu não vou lá para frente para fazer deep cutting se o cabelo foi cortado aqui em cima. Eu vou buscar sempre a posição aonde eu cortei, seja ele aqui,
ou aqui, ou no caso de um Chanel graduado, aqui. Veja esse cabelo curto aqui, por exemplo, ó, ele tem uma graduação. Então, onde eu apliquei o deep cutting? Aqui, onde eu cortei, dessa forma. Porque se eu trago ele aqui e eu começo a aplicar deep cutting aqui assim, ó, veja, do curto ao longo, eu vou desconstruir a figura. Quando cai, cai camada. Eu perdi a figura do corte, eu começo a não entender o que eu estou fazendo. E uma dica que é valiosa, tá? Quando vocês estão fazendo textura, por favor, faz uma mecha. Opa, essa é do outro lado, fica para lá, tá? Faz uma mecha. Independente se tu quiser fazer despontado, independente se tu quer abrir desenhando como se fossem canais mais separados, ou fazendo deep cutting, faz uma mecha, abandona, não mexe mais nela, pega a outra e trabalha essa isolada. Faz como tu achar melhor, mas faz uma por vez, sem ficar misturando. Muitas pessoas pegam uma seção aqui, vem, faz, não larga, vem, faz. Não larga, vem e faz. O que acontece? É o meu olhar, tá? Tu pegou uma porção que ela fala, ela pede algo, ela é única, ela é exclusiva, ela representa alguma coisa da cabeça, alguma densidade ou falha. Tu vai lá e personaliza. Quando tu traz ela junto, tu vai passar a tesoura, tu desconstrói às vezes alguma coisa. E isso na franja é perigosíssimo. Por quê? Por causa dessas diferenças aqui, ó. Tá? Eu tenho que entender onde tem mais, onde tem menos, onde tem mais. Cada mechinha conta uma história. Ai, Paulo, isso dá muito trabalho. Alguns chamam de trabalho. Eu chamo de capricho. É bem diferente. Alguns reclamam de tudo que é difícil. Mas adoram contratar profissionais caprichosos para cuidar dos seus dentes, para fazer os móveis da sua casa, para fazer qualquer outro tipo de serviço. São exigentes, cuidam cada detalhe. Cobram se a pessoa não organizar tudo certinho, mas na hora de cortar o cabelo da cliente, isso dá muito trabalho, vou fazer rápido. Faça o que tem que ser feito, simples assim. Com o passar dos anos, tu ganha experiência, habilidade e clientes fiéis. Desta forma, tá? Então, cuidado, muito cuidado. Aonde eu cortei, é aonde eu vou texturizar na técnica de despontado, na técnica de como se fosse uma textura mais profunda, como se fossem canais, ou deep cutting. Veja, há uma linha reta. Se eu trago para outro lado ou aqui para o lado e começo a bater tesoura, veja, a minha linha reta agora foi totalmente desconstruída. Vou fazer de novo aqui, vou fazer mais curta. Ó. Cortei uma linha plana, certo? Aí na hora de dar o acabamento eu venho para cá, veja a figura lá. Aí eu começo a texturizar de qualquer jeito. Veja, internamente, olha os meus dedos, é uma camada igual, só que eu tenho um corte do curto ao longo. Eu não dei acabamento à forma que eu criei, eu fui texturizando. Eu sei que muitas vezes dá certo, não precisa me falar, eu sei que funciona, às vezes dá muito certo. Paulo, eu faço sempre assim, não dá nada e às vezes dá muito certo. Bom, eu já fiz várias vezes e sempre busquei encontrar no meu trabalho alguns caminhos que eu pudesse compartilhar, fossem mais rápidos. Por exemplo, esse cabelo eu não vou fazer. Eu vou contar um exemplo. Eu não vou tirá-lo da cadeira para fazer o perímetro. Eu vou fazer sentado na cadeira em cima do encosto. Eu boto a cliente de pé, tá lá todas as pontinhas. Falei, por que não bota direto de pé? Simplifica. Faz a base nas costas, rente a pele, já resolve o problema. Clientes minhas de muito cabelo. Falei, vou dar passos mais largos, porque vai demorar muito. Faça um passo largo assim, muito cabelo denso, eu solto, cabelo marcado. Por quê? Porque eu quis fazer rápido demais. Eu busco sempre no meu trabalho que a visualização de um cabelo dentro da sua naturalidade, como a cliente consegue se arrumar, como o cabelo vai ficar no seu dia a dia. E ali o meu olho vai buscando aonde eu vou personalizar. Depois eu maquio, depois eu faço as curvas, depois eu faço o bagunçado se eu quero, por exemplo, vamos pôr um cabelo curto que nem o meu. Não pensem que eu vou secar ele, terminar de cortar e secar bagunçando assim, isso não existe. Não existe. Se eu seco um cabelo curto desse jeito, porque a pessoa gosta de usar desse jeito, eu deixei de enxergar coisas que talvez se ele tivesse seco bem baixinho, bem lambidinho para frente, certo? Eu teria capacidade de enxergar aonde tem mais, aonde tem menos, onde eu consigo trabalhar um pouquinho, onde eu tenho que trabalhar mais para não virar uma bolinha, aqui eu não tenho que trabalhar mais. Cara, tá todo equilibrado o cabelo,
Ah, agora sim, agora eu bagunço ele do jeito que o cliente gosta. Mas eu tenho que buscar, veja, é a mesma pessoa, dá uma olhada se parece a mesma pessoa. Certo? Veja, né? Então assim, ó, eu preciso ter a consciência que eu tenho que buscar a harmonia, tá? A harmonia, buscar o equilíbrio. Se você, uma hora eu quero cortar o cabelo e não fazer acabamento e mandar um vídeo para vocês aqui. Graças ao talento do meu irmão, ele equilibra todo o meu cabelo e ele cresce e dura bastante porque ele vai crescendo certinho, sabe? Ó, com as densidades equilibradas. Tem mais, tem menos, tem menos, tem mais. E o meu irmão, mestre também da texturização, tá ali, ó. Encaixa, fecha os contornos, poderia usar ele todo arrepiado ou mais baixinho, toda a franjinha para frente, não tem problema, tá? Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. E essa aqui, ó, deixa eu falar para vocês, ó. Esse passo a passo aqui, ó. O que vocês acham? Gostariam de entender como foi feito todo o acabamento deste cabelo aqui? Responde para mim aqui nos comentários. Se vocês gostariam de ver como foi feito o acabamento nesta manequim, tá? Porque vocês viram a construção, aqui já tem o acabamento, ó. Gostariam de ver? Sim. Nelly, sim. Adriana, sim. Salão Cristiane, sim. Giane, sim. Com certeza. Então, dentro da jornada Corte Sem Medo, nas aulas da semana que vem, vocês vão encontrar como eu fiz, tá? O acabamento deste cabelo, certo? E quem vai ter acesso às aulas? Somente quem estiver inscrito gratuitamente nas nossas aulas, na jornada Corte Sem Medo, para receber o link das aulas. Lembrem que se você está inscrito já na jornada, salve o número que está enviando as mensagens para vocês para poder clicar nos links, certo? Salva o número lá, suporte Paulo Bassani, Jornada Corte Sem Medo. Salva o número que está enviando as mensagens nos grupos de WhatsApp. Por quê? Porque daí todo o link de aula que ele está mandando fica clicável para vocês. Isso é muito, muito valioso, tá? Eu quero encontrar vocês na jornada para que a gente conheça ainda mais, vocês conheçam ainda mais o meu trabalho como educadora, minha história também como profissional. Afinal, eu tenho certeza absoluta que muitas de vocês tomarão a decisão de, a partir do dia 15, continuar estudando cortes de cabelo, tendo acesso a todo o meu conteúdo, todos os fundamentos, o curso completo, todos os cortes, as aulas bônus e o meu cuidado e orientação sempre que vocês tiverem dúvidas. Dia 15/5 nós vamos ter uma nova turma. Na segunda-feira, dia 15, às 7 horas da manhã, abre sim as matrículas para quem quer estudar mais profundamente. Mas, como falei, aproveitem ao máximo da jornada. Espero que tenham percebido que nós estamos contando grandes segredos, compartilhando muita coisa com vocês, e eu fico feliz de ter passado a nossa semana toda, todas as noites aqui com vocês. Foi um prazer, eu me divirto muito. Falo me divirto porque para mim é divertido. Às vezes eu estou cansado do final do dia, eu trabalho aqui, corto o cabelo e estou preparando as questões aqui, um pouco tenso, nervoso também, será como é que eu vou começar, tal. Chego no final da live, minha adrenalina tá lá em cima, tá? Tá lá em cima para poder, porque eu gosto demais de compartilhar informações. Então, vocês já sabem. Temos toda semana que vem aqui no perfil à noite encontros, tá? Encontros aqui no perfil, então estejam acompanhando todos os nossos encontros. As aulas estão disponíveis aqui no meu perfil para que vocês possam assistir todas elas até o dia 14 de maio, certo? Semana que vem, as 3 aulas da jornada disponíveis para vocês. Lá vocês vão ter o passo a passo do Chanel também dentro das aulas. Aproveitem as respostas que vocês buscam para muitas dúvidas, inclusive sobre o curso no todo, tá? E vocês sabem, domingo, dia 14, tem corte de cabelo ao vivo aqui, certo? Domingo, dia 14, vai ter corte de cabelo ao vivo. E aquela live não vai ficar salva, é live de corte, então já se programa. Domingo à noite, 14 de maio, tem corte ao vivo aqui. Nós vamos falar nos grupos o horário. E depois, no dia 15, vocês vão descobrir uma surpresa também, tá? Para todo mundo que se inscreve, para as primeiras inscritas, né? No caso, também para todo mundo que se inscreve no dia 15. Tem surpresas. A minha esposa sempre, tu não vai falar, fica tranquila, Francine, não vou contar nada durante a semana, vocês vão ficar sabendo de algumas novidades também. E no dia 15,
Com certeza, vocês sabem, temos a abertura da nova turma, sempre deixo claro para vocês, com naturalidade, honestidade. O que não falta para nós aqui é entrega de conteúdo e deixar tudo claro para vocês, a importância de estudar. O que muitas vezes nos falta é a oportunidade e acesso à informação de qualidade, para a gente poder entregar um corte de cabelo mais assim, não vou usar a palavra mais agradável, mas assim, ó, aquele corte de cabelo que te deixa feliz. Eu sei que tu é artista assim como eu, sabe? Um artista que enxerga o belo e fica assim, nossa, não parece que foi eu que cortei, que maravilha, que cabelo lindo. Nossa, que coisa linda. Orgulhoso, orgulhosa do corte que fez, feliz com o seu salão funcionando, com clientes voltando e lembrando o poder de um corte de cabelo. Ele impacta em todos os serviços do salão, ele impacta na mecha, ele impacta na coloração, porque a forma, nós colocamos a cor em cima da forma e não o contrário. Nós precisamos ter um cabelo bem cortado para, em cima de um bom corte, uma boa forma, colocarmos a cor que definimos para a sua cliente. E é com esta forma que ela desfila durante meses, levando a tua marca a outros lugares, mostrando a tua arte para outras pessoas. E quando satisfeita, já sai do seu salão com o próximo cabelo marcado, porque sabe que é difícil encontrar horário com vocês. Dessa forma, tu se sente segura também em cobrar um preço justo, né? Um preço justo que tu sempre sonha cobrar por um corte de cabelo e ser respeitada. Afinal, entrega mais. É diferente, o teu trabalho vai ser diferente, a tua entrega vai ser diferente. De uma hora para outra, não, tudo no seu tempo, estudando contínuo, mas tendo acesso a conteúdo, a tua dedicação. Da minha parte não vai faltar dedicação, isso vocês podem ter certeza. Perceberam durante esta semana, todas as noites, quanta informação a gente pode compartilhar? Claro, é tudo? Não, é um pedaço do todo. São peças do quebra-cabeça. Mas mesmo assim, espero que tenham gostado da nossa semana de aquecimento, aproveitado ao máximo as informações, já colocado em prática aí no seu salão e tenham percebido um horizonte, uma oportunidade de aprendizado constante, sério, com resultado, assim como centenas já das alunas do online e milhares das alunas que já passaram pelos meus cursos também presenciais. Um grande abraço para vocês. E ó, se preparem, dia 14 é Dia das Mães. Que presente esse curso, hein? Do dia 15, tá? Agora, descansa em final de semana assistindo todas as aulas da semana de aquecimento. Vejam, revejam, todas elas, tá? Todas elas, porque elas saem do ar muito, muito em breve. Dúvida? Nos chame. Esse final de semana eu vou sentar com calma, minha semana foi bastante corrida, para poder responder com calma, minha esposa também, as mensagens que foram gentilmente colocadas nas lives, certo? Mandadas inbox, a gente não conseguiu parar, porque é uma semana muito intensa, e eu preciso responder com calma e com a atenção que cada pessoa merece, certo? Então agora nesse final de semana a gente vai revisar tudo, entrar em contato e esclarecer algumas dúvidas que vocês têm, certo? Mas lembre, não terminou, estamos na metade. Eu espero vocês dentro da Jornada Corte Sem Medo. Segunda-feira, às 7 da manhã, a primeira aula estará liberada para quem está inscrito na nossa jornada. Certo, pessoal? Fiquem com Deus. Eu espero vocês semana que vem. Até mais.